estão gostando da história de Moisés? Então vem aqui pro nosso canal do YouTube, se inscreve no canal do Comunhão Kids e vamos terminar de contar essa história. Lá vamos nós. Você lembra onde a gente parou? Sim, Moisés recém tinha encontrado Deus. E Moisés e Arão estavam indo lá pro Egito para falar com o faraó. E eles queriam pedir para o faraó liberar o povo hebreu subir lá naquele monte e adorar a Deus. Bom, eles chegaram, foram lá no faraó. O povo hebreu, aquele que era escravo dos egípcios, não estavam muito confiantes de que era verdade que Deus tinha falado com Moisés e com Arão. Eles não estavam acreditando muito, sabe? Mas Deus tinha um plano. Ele ia mostrar os seus milagres e todo mundo ia acreditar que o Deus dos hebreus é o verdadeiro Deus. Bom, lá foram eles falar com o faraó. O faraó era um homem um pouco rabugento, um pouco tinhoso. E ele não queria de jeito nenhum perder o povo hebreu como escravo. Moisés falou com Arão e Arão foi falar com o faraó. Faraó, o nosso Deus quer que subamos ao monte para adorá-lo. O nosso Deus se revelou a nós. Ele é o verdadeiro Deus e você precisa permitir que nós possamos ir àquele monte adorar a Deus. Mas o faraó tinha um coração muito endurecido. O coração do faraó era tão duro, mas tão duro que o faraó tinha o coração que nem uma pedra. Ele tinha o coração endurecido e não queria acreditar que o Deus daquele povo era um Deus poderoso mesmo. Então ele disse: eu não vou deixar, vocês não vão subir em lugar nenhum, eu não vou deixar vocês saírem da minha terra. Mas então Arão avisou: se você não nos deixar ir, Deus fará com que o rio e as águas de vocês se transformem em sangue e vocês não terão o que beber. Por favor, nos deixe ir. Eu não vou deixar coisa alguma. Pois é, o coração dele realmente era duro que nem uma pedra. Então, Deus disse para Moisés e Arão pegar o seu cajado e ir até o rio. Quando chegarem no rio, colocar o cajado em direção ao rio. E então o rio se transformou em sangue, e tudo começou a virar sangue. Eles não tinham mais água potável agora, só sangue. Nossa, aquela água ficou tão vermelha como sangue, era tão nojento, ninguém mais conseguia beber daquela água. Os egípcios tiveram que cavar um poço bem fundo para achar água potável para beber. Acontece que mesmo depois de ver isso, o faraó continuou com o coração duro que nem uma pedra. Os meus mestres e os meus magos também conseguem fazer este sinal milagroso. Eu não vou deixar vocês irem! Mas então Arão avisou: se você não deixar o povo hebreu ir e subir ao monte para adorar, haverão muitas rãs. As rãs irão no seu castelo, estarão na casa do seu povo. Será uma infestação só. Mas ele não acreditou, não estava nem aí. E sabe o que aconteceu? Adivinha só. As rãs começaram a chegar. Uma por uma. Elas eram muitas. E pulando, elas estavam se aproximando, até que elas chegaram no castelo. Em todo o reino havia rã por tudo, as pessoas não aguentavam mais. O faraó, então desesperado, disse: Moisés, Arão, por favor, tirem essas rãs daqui. Moisés orou para Deus e pediu para Deus tirar. Se você nos deixar ir ao monte lá no deserto, onde Deus quer que a gente vá orar e agradecer a Ele, as rãs então morrerão. Sim, eu vou deixar, por favor, tirem esses bichos daqui! Moisés orou e as rãs morreram. Morreram tudo lá.
Ui, ficou um cheiro horrível. Pensa, era muita rã morta naquele lugar. Ai, que infestação. O Egito já estava um caos. Mas, depois que tudo passou, o faraó não quis mais deixar eles irem. Agora já tá tudo calmo de novo mesmo? Eu é que não vou deixar. Vou ficar aqui no meu trono e eu não vou deixar eles saírem daqui. Moisés então avisou: se você não nos deixar ir, Deus fará com que sua terra se encha de piolho, e os piolhos dominarão tudo, seja pessoa, seja animal, estará em todo o Egito. Mas o faraó não quis nem saber. Sabe o que aconteceu? Pois aconteceu. Os piolhos vieram e, meu Deus, como o piolho coça! E todo mundo tinha piolho, nem o faraó ficou fora, ninguém ficou fora. Ai, faz isso parar, isso coça muito! Se você nos deixar ir, nós faremos parar. O nosso Deus é poderoso e Ele fará isso parar se você prometer que poderemos ir. Sim, eu vou deixar! Então, os piolhos morreram. Mas acontece que depois disso, o faraó não deixou. Eu não vou deixar vocês irem em lugar nenhum, coisa alguma! Deus ficou um pouco triste com o faraó, mas Deus sabia que o coração dele era duro que nem uma pedra. Faraó, faraó, nós só queremos subir ao monte onde Deus disse para nós adorarmos. Lá, em cima das montanhas, no lugar sagrado. Por favor, deixe que nós possamos ir. O faraó não estava nem aí. Deus falou então para Moisés que haveria uma infestação de pragas. Moisés orou para Deus e adivinha só qual foi a praga? Moscas. Muitos enxames de moscas. Se você continuar assim, as moscas virão, mas desta vez ela atingirá só o seu povo. Deus não permitirá que o nosso povo seja atingido. E foi assim que aconteceu. As moscas vieram. Ai, meu Deus, como elas incomodavam. E elas estavam no palácio, estavam em todos os lugares. Mas na casa dos hebreus, lá não tinha infestação de mosca alguma. E o faraó, nem aí, não queria deixar o povo ir. Então Moisés disse novamente. O faraó diz: então podem adorar o Deus de vocês, mas adorarão aqui no Egito, não sairão daqui e nem irão longe. Não foi assim que Deus nos pediu. Além do mais, se nós adorarmos o nosso Deus aqui no Egito, você sabe muito bem que os egípcios irão querer nos matar e nos apedrejarão, pois não aceitaremos dessa forma. Tá bom, por favor, tire essas moscas daqui, eu vou deixar vocês irem. Moisés orou a Deus e retirou as moscas. Mas o faraó não cumpriu a sua palavra e não deixou o povo ir. Faraó, Deus está me dizendo aqui que se você não deixar ele ir, ele vai te mostrar como ele é soberano sobre todas as coisas. E os animais de vocês, todos os animais, irão morrer por uma peste, uma doença. Daí vocês também vão ficar sem. Não. Deus não fará com que nenhum animal do povo hebreu morra. Apenas os animais dos egípcios. Faça seu povo parar de sofrer e nos deixe ir. Mas ele não deixou. E os animais, todos os animais daquele lugar, as vaquinhas, os animais silvestres, todos morreram. Ai, que peste terrível! E como eles iam sobreviver sem carne? Agora não tinha mais animal. Mas os animais do povo hebreu estavam intactos, nenhum tinha morrido. Até os magos dos egípcios estavam começando a temer aquele Deus, porque aquele Deus conseguia fazer coisas que os magos não conseguiam. Deus falou novamente com Moisés e Arão e disse para irem numa caverna e pegarem cinzas e soprarem no faraó. E foi o que ele fez. Faraó, se você não nos deixar ir, haverá tumores, haverá câncer, úlcera nas pessoas,
Todas as pessoas estarão morrendo e doentes. Isso acontecerá com os egípcios se você não deixar que a gente suba ao monte para adorar. Então Moisés assoprou. E todos do povo egípcio começaram a ficar doentes. Eles começaram a ter tumores pela pele. A pele deles começou a ficar cheia de doenças. Ai, que desastre estava acontecendo com o Egito! E o faraó continuava com aquele coração duro. Até quando, faraó? Até quando fará o seu povo ser humilhado? Deus mandará muitos gafanhotos para esta terra. E os gafanhotos comerão das folhas de todas as árvores, comerão os seus alimentos, as plantações morrerão. Você realmente permitirá isso? Faraó nem acreditou. E sabe o que aconteceu? Muitos gafanhotos vieram. Mas era tanto gafanhoto, que não conseguia ver o próprio chão. Era muito gafanhoto. E você sabe do que gafanhoto se alimenta? De planta. Os gafanhotos comeram as plantas e só sobraram galhos secos. Os gafanhotos pegavam as árvores e comiam tudo. Não estava restando mais nada. Como que aquele povo ia sobreviver sem comida? Então foi quando o faraó suplicou: por favor, Moisés, clame a seu Deus, peça, diga que eu pequei a ele e peça para tirar os gafanhotos daqui. Eu farei isso se você nos deixar ir. Então ele orou a Deus e Deus atendeu, mandando um vento que fez com que os gafanhotos fossem embora. Logo que passou os gafanhotos, o faraó não deixou eles irem orar. Meu Deus do céu! Quanta praga o Egito estava sofrendo e nada do faraó deixar. Faraó, já foram 9 pragas, 9 manifestações do poder de Deus. Todos do Egito já sabem que Deus realmente existe. Você precisa ceder. Deus tinha falado com Moisés e tinha avisado que depois dessa última praga, o faraó ia ficar tão irritado com os hebreus que ia mandar eles embora para sempre. Deus já sabia disso. Ele tinha planejado tudo para que os hebreus fossem libertos para sempre. Daí, eles não iam mais ir só orar no monte. Eles iam ser expulsos do Egito e viver livres. Mas ainda tinha uma praga por vir. Se você não nos deixar ir, o primogênito morrerá. Isso significa que todos os primeiros animais que nascerem morrerão. Todos os primogênitos da sua linhagem morrerá. As pessoas, o primeiro filho de cada pessoa, seja ela rica ou seja ela uma pequena serva, independente, os filhos morrerão. Bom, adivinha o que aconteceu? Aconteceu que houve um grande luto com os egípcios. Eles choraram porque eles perderam os seus primeiros filhos. Todos perderam. Mas os hebreus, estes não perderam ninguém, porque Deus estava cuidando deles e precisava libertar este povo. E o faraó, que tinha aquele coração duro, não queria acreditar nele. Mas Deus disse para Arão e para Moisés que era para aquele povo comemorar. Aquele dia se chamaria Páscoa. Seria a comemoração do dia que o povo hebreu seria liberto da escravidão. Então, Deus pediu para Moisés avisar o povo que eles seriam libertos e que esse era um dia de comemoração. Por isso, eles pegariam um cabritinho, um cordeirinho para comer, dividir com os vizinhos e comemorar. E foi isso que aconteceu. O povo ficou livre. Depois que o faraó e todos passaram por todos aqueles desastres, o faraó realmente liberou e mandou todos irem para o deserto. E eles foram, pegaram suas famílias, pegaram todo mundo e começaram a ir para o deserto onde Deus havia mandado. E sabe que Deus é tão maravilhoso que acompanhou eles pelo caminho todo. De dia, era uma nuvem que vinha na frente deles, cuidando e protegendo deles, guiando para que eles não se perdessem no deserto.
e à noite era uma chama de fogo que ficava à frente deles para iluminar, para que eles pudessem enxergar e também viajar à noite e para guiar eles. E assim começou a jornada do povo escolhido de Deus pelo deserto. E aí, pessoal, vocês gostaram dessa história? Essa história é conhecida como as 10 pragas do Egito, porque Deus mandou 10 pragas para fazer o faraó acreditar que Deus é o verdadeiro Deus. E tudo que o Deus faz é para isso, para a gente acreditar que Ele é o verdadeiro Deus. Ele tinha um propósito com esse povo, por isso precisava soltar ele. Agora começa uma jornada muito grande lá no deserto. Quem sabe daqui a pouco a gente conta essa história também. Moisés, Arão, foi muito usado por Jesus e você também pode ser. Por que você aí em casa não pega e faz que nem eu um desenho desses animais que foram as pragas do Egito? Você pode desenhar, ó, eu desenhei uma vaquinha, desenhei as meninas do Ministério com Crianças que fizeram esses desenhos, olha só. Todo mundo ajudando. Você também aí em casa pode fazer um desenho de todas as pragas e de qual praga mais marcou você. Depois manda pra gente, tá bom?